Existe uma antiga parábola japonesa que os mestres contavam aos discípulos antes mesmo da primeira lição com a espada. Ela não fala de combate. Ela fala de algo mais perigoso. Diziam que um jovem, ansioso por aprender, viajou semanas até a montanha onde vivia um velho mestre. Quando finalmente chegou, ofegante, suado, cheio de perguntas, o mestre o recebeu em silêncio e ofereceu chá. O jovem, impaciente, começou a falar de tudo o que já sabia, de tudo o que já tinha lido, de tudo o que já tinha vivido. Falou e falou. O mestre apenas servia o chá e continuou servindo, mesmo quando a xícara já transbordava, mesmo quando o chá escorria pela mesa, mesmo quando molhava o chão. O jovem finalmente gritou: "Pare! A xícara está cheia, não cabe mais nada." E o velho respondeu: "Assim como esta xícara, sua mente está cheia das suas próprias certezas. Como posso te ensinar algo se você não esvaziou primeiro o que pensa que sabe? Hoje eu te peço a mesma coisa. Esvazie a xícara, porque o que você vai ouvir nos próximos minutos não é motivação barata, não é um vídeo a mais sobre produtividade, é uma reprogramação. 10 conceitos antigos, forjados durante séculos no Japão feudal, capazes de reescrever a forma como o seu cérebro decide, gasta, espera, age e constrói. Você foi programado pelo Ocidente moderno para correr, para consumir, para se comparar, para ter pressa, para querer tudo agora. E é exatamente por isso que você está cansado, endividado, ansioso e mesmo assim sem nada construído. O Japão feudal entendeu há mais de 400 anos algo que o seu cérebro precisa redescobrir: que o homem que constrói não é o que corre mais, é o que se move com intenção, que a riqueza não é fruto da pressa, é fruto da paciência armada, e que a verdadeira força não está em ter mais, está em precisar de menos. Senta, esvazia a xícara e ouve com atenção, porque cada um desses 10 conceitos é um machado afiado contra uma corrente que te prende sem que você perceba. Conceito 1. Kaizen. A mente que melhora 1% por dia. A maioria das pessoas espera o grande momento, o grande salto, a grande virada. Espera ganhar na loteria, conseguir o emprego dos sonhos, encontrar o investimento mágico que vai mudar tudo de uma vez. E é exatamente por esperar o grande que ela perde o pequeno. E é no pequeno que tudo acontece. Kaizen é uma palavra que se popularizou no Japão no período pós-Segunda Guerra, especialmente através das práticas industriais da Toyota, mas a filosofia por trás dela é muito mais antiga. Vem da combinação de 2 ideogramas: Kai, que significa mudança, e Zen, que significa bom. Mudança boa, mudança contínua, mudança que nunca para. A lógica do Kaizen é brutal na sua simplicidade. Ela não te pede para mudar tudo. Ela te pede para melhorar 1%. Hoje, amanhã, depois, e na semana que vem, e no ano que vem, e daqui a 10 anos. O cérebro ocidental moderno foi treinado para o oposto. Foi treinado para o tudo ou nada. Ou eu começo a dieta perfeita na segunda-feira, ou não começo. Ou eu economizo metade do salário esse mês, ou não economizo nada. Ou eu estudo 4 horas por dia, ou não estudo. E o resultado disso você conhece bem: você não começa nada. Ou começa, desiste em 3 dias e se odeia por mais um ano. James Clear, no seu livro Atomic Hábitos, traduz essa lógica para o leitor moderno. Ele mostra que melhorar 1% por dia, ao longo de um ano, te torna 37 vezes melhor. Não 2 vezes. 37. Porque o efeito é exponencial, não linear. O homem que aplica Kaizen na vida financeira não tenta economizar R$1.000 de uma vez. Ele guarda 10, mas guarda todo dia, toda semana, todo mês, sem parar. E em 10 anos, esse homem tem patrimônio. O outro que esperou o grande momento ainda está esperando. Reprogramação número 1. Pare de querer a grande mudança. Comece a fazer a pequena, todo dia, sem falhar. O Kaizen não te pede esforço heróico. Te pede consistência invisível. Conceito 2. Shoshin. A mente de principiante. O segundo conceito é talvez o mais difícil de aceitar para um adulto orgulhoso. Shoshin significa, literalmente, mente de principiante. É a postura mental de quem chega em algo como se nunca tivesse visto antes, sem julgamento prévio, sem certezas acumuladas, sem o peso do que pensa que já sabe.
O termo foi popularizado pelo mestre Zen Shunryu Suzuki no século XX, mas o princípio atravessa séculos da prática budista e marcial japonesa. Yagyu Munenori, mestre de espada do clã Tokugawa, escrevia em seus tratados sobre a importância de o praticante manter a mente vazia, livre de fórmulas fixas para poder responder ao adversário com pureza. E o que isso tem a ver com o seu dinheiro? Tudo. Você foi programado a achar que já sabe como o mundo funciona. Você acha que já sabe que investir é arriscado, que rico é desonesto, que pobre é mais feliz, que dinheiro estraga as pessoas, que economizar não adianta porque o governo rouba. Você acumulou tantas certezas que parou de aprender. E quem para de aprender para de crescer. A mente de principiante diz o oposto. Diz, eu não sei. Me ensina. Diz, talvez o que eu pensava sobre dinheiro esteja errado. Vou olhar de novo, com olhos limpos. Diz, vou estudar isso como se fosse a primeira vez, sem o peso das minhas certezas antigas. O homem que cultiva Shoshin lê um livro de finanças e aprende. Lê 2 e aprende mais. Lê 10 e descobre o quanto não sabia. O homem cheio de certezas lê o primeiro livro e diz, isso eu já sabia. E fecha. E continua pobre. Daniel Kahneman, no livro Rápido e Devagar, mostra que o cérebro humano tem uma tendência feroz a se proteger das próprias certezas, mesmo quando essas certezas são erradas. É mais confortável estar errado e seguro do que duvidar e crescer. Reprogramação número 2. Aceite que você não sabe. Aceite que talvez tudo o que você acredita sobre dinheiro, sucesso e disciplina foi colocado na sua cabeça por gente que também não sabia. Esvazie a xícara, de novo, e de novo, a vida inteira. Conceito 3. Mottainai, o crime do desperdício. O terceiro conceito é quase impossível de traduzir. Mottainai. A palavra carrega um misto de pesar, indignação e respeito. Significa, mais ou menos, que pena, que desperdício, que falta de respeito pelo valor das coisas. Os japoneses dizem mottainai quando jogam fora um grão de arroz, quando deixam comida no prato, quando uma roupa boa é descartada por moda, quando uma ferramenta antiga é trocada por uma nova sem necessidade. Para o ocidental moderno, isso parece exagero. Para o japonês tradicional é princípio. Mottainai não é só sobre objetos, é sobre tempo, é sobre energia, é sobre dinheiro, é sobre vida. Pense nas suas últimas 24 horas. Quanto tempo você passou rolando rede social? Quanto dinheiro você gastou em coisas que você não precisava, comprou no impulso e hoje nem lembra direito? Quantas horas da sua vida você está vendendo, todo mês, para sustentar um padrão de consumo que não te traz alegria, só dívida? Cada uma dessas situações é mottainai, é desperdício. E o desperdício, nas filosofias antigas do Japão, não era visto como erro econômico, era visto como falha de caráter. O Uesugi Kenshin, um dos grandes daimyos do período Sengoku, era conhecido pelo rigor com o qual administrava os recursos do seu domínio, mesmo em meio à guerra constante. A disciplina material era para ele extensão da disciplina espiritual. Quando você desperdiça dinheiro, você não está perdendo apenas dinheiro. Você está perdendo o tempo da sua vida que você trocou por aquele dinheiro. Cada compra impulsiva é uma hora da sua existência queimada por uma satisfação que não dura. Reprogramação número 3. Trate cada real, cada minuto, cada decisão como se fosse algo precioso. Porque você só tem uma vida, e ela está sendo gasta agora, queira você ou não. Conceito 4. Hara-Hachi-Bu. A sabedoria de parar antes. O quarto conceito vem da ilha de Okinawa, onde se concentra uma das maiores populações de centenários do mundo. Hara-Hachi-Bu é uma prática alimentar antiga, ensinada por gerações, que significa comer até estar 80% satisfeito. Não 100, 80. A lógica é simples. O cérebro demora cerca de 20 minutos para registrar a saciedade real. Se você come até se sentir cheio, você já comeu demais. Se você parar aos 80%, você termina exatamente certo, alguns minutos depois. Mas o princípio do Hara-Hachi-Bu vai muito além da mesa. É uma filosofia da moderação aplicada a tudo. Hojo Ujimasa, daimyo do clã Hojo, era conhecido pela administração disciplinada e contida do seu domínio em Odawara. A história do clã
registrada em crônicas do período Sengoku, descreve uma postura de moderação, tanto na vida pessoal quanto na governança. Esse tipo de postura, embora não nomeada como Hara Hachibu naquele contexto, é parte da mesma filosofia cultural japonesa que valoriza a contenção sobre o excesso. E o que isso significa para você? Significa não comprar a casa que você quase pode pagar. Significa não financiar o carro que vai te deixar com o orçamento no limite. Significa não aceitar o cargo que paga mais, mas que vai te consumir por inteiro. Significa não preencher cada minuto do dia com tarefas, agendas, compromissos. A pessoa que vive a 80% tem margem. Margem financeira, margem emocional, margem de tempo. E é na margem que mora a liberdade. Quem vive a 100% da sua capacidade está sempre a uma surpresa de distância do colapso. Uma despesa inesperada e quebra. Uma demanda a mais e adoece. O ocidental moderno foi programado para preencher tudo, para usar 100%, para esticar até o limite. E é por isso que ele está sempre exausto, endividado, ansioso. Reprogramação número 4. Deixe espaço. Em tudo. No estômago, na agenda, no orçamento, na cabeça. A liberdade não está em ter o máximo, está em sustentar o suficiente, com folga. Conceito. 5. Ikigai. O motivo de levantar da cama. O quinto conceito é talvez o mais conhecido fora do Japão, mas também o mais mal compreendido. Ikigai é frequentemente traduzido como razão de viver ou propósito de vida, mas a tradução mais fiel seria algo como aquilo que faz a vida valer a pena. Não é uma carreira, não é um cargo, não é uma missão grandiosa, é algo muito mais íntimo e silencioso. É o motivo pelo qual você levanta da cama de manhã sem precisar de despertador. A figura de Date Masamune, o dragão de um olho só do norte do Japão, ilustra bem esse princípio na prática. Ele não viveu apenas para lutar. Ele construiu castelos, organizou cidades, financiou expedições diplomáticas até a Europa, escreveu poesia. A sua vida tinha múltiplas camadas de significado. E é exatamente isso que sustenta um homem por décadas. O ocidental moderno tem um problema brutal com isso. Ele acorda para o quê? Para o boleto. Para o trabalho que ele não escolheu. Para a obrigação que ele não consegue largar. Vive a semana esperando o final de semana. Vive o ano esperando as férias. Vive a vida esperando a aposentadoria. E quando a aposentadoria chega, ele não sabe mais quem é, porque ele nunca construiu nada que fosse dele. Ter Ikigai não significa abandonar o trabalho. Significa construir algo, em paralelo ou dentro do trabalho, que dê sentido. Pode ser um ofício, um estudo, um filho que você forma, uma comunidade que você sustenta, um patrimônio que você ergue para a próxima geração. Viktor Frankl, o psiquiatra austríaco que sobreviveu aos campos de concentração nazistas, escreveu Em Busca de Sentido que o homem suporta qualquer como se tiver um porquê. O Ikigai é o seu porquê. Reprogramação número 5. Pare de viver no automático. Encontre ou construa algo que valha a pena. Caso contrário, você vai gastar décadas perseguindo coisas que, no fundo, você nem queria. Conceito 6. Mushin. A mente sem ruído. O sexto conceito vem direto do treinamento marcial samurai. Mushin, ou Mushin no Shin, significa literalmente mente sem mente. É o estado em que o praticante age sem pensar, sem deliberar, sem hesitar. A espada se move sozinha. A decisão se forma sozinha. O corpo executa sozinho. Miyamoto Musashi, talvez o mais famoso espadachim da história do Japão, escreveu sobre esse estado no livro dos 5 Anéis, completado em 1645, pouco antes da sua morte. Ele descreve a importância de uma mente livre de apego, livre de medo, livre de cálculo excessivo. Uma mente que está totalmente presente no momento da ação. O cérebro ocidental moderno é o oposto disso. Ele é puro ruído, 20 abas abertas, 1000 pensamentos cruzados, comparações constantes. Será que eu deveria estar fazendo outra coisa? Será que ele ganha mais que eu? Será que eu deveria ter escolhido aquele caminho? Será que ainda dá tempo? Esse ruído te paralisa. Você não age porque está sempre calculando. Você não escolhe porque está sempre comparando. Você não constrói porque está sempre olhando para o lado, em vez de olhar para a frente.
Mushin é a libertação desse ruído. É a capacidade de fechar as outras abas e fazer o que precisa ser feito agora, sem espetáculo, sem ansiedade, sem distração. Aplicado às finanças, Mushin significa parar de ficar checando o saldo da bolsa 5 vezes por dia. Significa parar de comparar o seu progresso com o do influenciador no Instagram. Significa parar de mudar de estratégia toda vez que alguém posta uma novidade. Significa escolher um caminho sólido e seguir, com a mente limpa até ele dar fruto. Reprogramação número 6. Silencie o ruído. A maior parte dele é falsa. A maior parte dele te impede de agir. E enquanto você calcula, o homem com a mente vazia age e te ultrapassa. Conceito 7. Fudoshin. A mente imóvel. O 7º conceito é irmão do Mushin, mas tem outro propósito. Fudoshin significa mente imóvel, mente inabalável. É a postura mental do guerreiro que não se desestabiliza diante do caos, da provocação, da perda, da pressão. Não é insensibilidade, é raiz. A imagem clássica é a da montanha. Quando o vento sopra, as folhas tremem, os galhos balançam, as árvores cedem, mas a montanha não se move. Não porque ela não sente o vento, mas porque a sua base é mais profunda do que qualquer tempestade. Sanada Yukimura, lembrado nas crônicas como um dos generais mais resilientes do final do período Sengoku, ficou marcado pela sua postura no cerco de Osaka, em 1614 e 1615. Mesmo em situações de derrota anunciada, mesmo cercado por forças muito superiores, manteve a postura, a estratégia, o comando. Essa firmeza diante do impossível é o que os japoneses chamam de Fudoshin. A vida vai te jogar tempestades. Vai. Não tem como evitar. Você vai perder emprego, vai perder dinheiro, vai perder pessoas, vai ter mês de prejuízo, vai ter ano de estagnação, vai ter década de aparente fracasso. A pergunta não é se a tempestade vai vir. A pergunta é se a sua base é profunda o suficiente para sustentar você quando ela vier. A maior parte das pessoas tem base rasa. No primeiro vento forte, elas caem. Vendem ações no fundo do poço. Largam o projeto no primeiro mês difícil. Abandonam a relação na primeira crise. Voltam ao consumo no primeiro tropeço da disciplina. Reprogramação número 7. Construa raiz. Mais profunda do que parece necessário. Mais profunda do que os outros constroem. Porque a tempestade vai vir. E a única coisa que vai te sustentar é o quanto você já cavou antes dela chegar. Conceito 8. Gaman. A arte de suportar com dignidade. O 8º conceito é talvez o mais incômodo para o ocidental moderno. Gaman significa aproximadamente perseverar com dignidade diante do sofrimento, sem reclamar. É a capacidade de aguentar o desconforto, a injustiça, a privação, sem perder a postura, sem se transformar em vítima, sem buscar pena. O Gaman atravessa toda a cultura japonesa. Está nos pais que trabalham silenciosamente para sustentar a casa. Está nos idosos que aceitam a perda da força com serenidade. Está nos trabalhadores que enfrentam jornadas longas sem se apequenarem em queixas constantes. Para o ocidental contemporâneo, isso parece quase opressão. Hoje somos ensinados que toda dor deve ser anestesiada, todo desconforto deve ser eliminado, toda dificuldade deve ser denunciada. E há valor nisso, em parte, mas o excesso virou veneno. Você não consegue ficar 3 dias sem comer doce sem reclamar. Não consegue passar uma semana sem comprar nada sem se sentir privado. Não consegue trabalhar 2 meses em algo difícil sem desistir e culpar o cenário. Você foi programado para a fuga rápida da dor. E é por isso que você não constrói nada que exija dor longa. O segredo da construção patrimonial é Gaman. Aguentar a privação inicial. Aguentar os anos em que ninguém vê o seu progresso. Aguentar a comparação com quem está consumindo agora enquanto você está acumulando. Aguentar com dignidade, sem reclamar, sem desistir, sem querer atalho. Reprogramação número 8. Aprenda a suportar. Não como mártir, mas como construtor. A dor da disciplina é menor do que a dor do arrependimento. E quem sabe carregar peso em silêncio eventualmente carrega muito mais do que os que gritam. Conceito 9. Wabi-sabi. A beleza do imperfeito e do passageiro. O 9º conceito é estético, mas também filosófico. Wabi-sabi
É a apreciação da beleza do imperfeito, do incompleto, do que envelhece, do que se desgasta com o tempo. É o oposto da obsessão ocidental pelo novo, pelo brilhante, pelo perfeito, pelo instagramável. O Wabi-Sabi enxerga beleza na xícara rachada que foi reparada com ouro, no vaso de cerâmica torto, na madeira gasta pelo tempo, no rosto envelhecido pelo trabalho, na vida que não saiu como planejada, mas tem profundidade que a vida planejada nunca teria. Porque isso é uma reprogramação financeira, porque você está perseguindo uma vida perfeita que não existe. A casa perfeita, o corpo perfeito, a carreira perfeita, o patrimônio perfeito. E enquanto persegue a perfeição, você não vive, não constrói, não desfruta do que tem. Está sempre a um passo de algo que nunca chega. Takeda Shingen, daimyo do clã Takeda, é lembrado pela frase atribuída ao seu estandarte, inspirada na obra clássica chinesa A Arte da Guerra. Imóvel como a montanha, rápido como o vento. Embora essa frase seja milenar e venha de Sun Tzu, a forma como Takeda a aplicou ao seu domínio mostra uma compreensão profunda de que a construção de poder real é lenta, paciente, gradual, sem pressa pela perfeição, sem ânsia pelo brilho. O Wabi-Sabi te ensina a aceitar que o seu progresso vai ser imperfeito, que vai ter erro, que vai ter recaída, que vai ter mês ruim, e mesmo assim, há beleza no caminho, há valor no construído, mesmo que torto, há dignidade no que envelhece com você. A pessoa que entende o Wabi-Sabi não joga fora a roupa porque desbotou, não troca o carro porque saiu o modelo novo, não muda de cidade porque a vida não está sendo perfeita. Ela aceita e aprofunda, aceita e cuida, aceita e constrói sobre o imperfeito. Reprogramação número 9. Pare de perseguir a perfeição. Ela é cara, é cansativa e nunca chega. Encontre beleza no que você já tem, no que já construiu, mesmo torto, e construa sobre isso com paciência. Conceito 10. Bushido. O código que vale mais que o dinheiro, e chegamos ao 10º conceito, o mais antigo, o mais profundo, o que sustenta todos os outros. Bushido, o caminho do guerreiro, é o código de conduta dos samurais. Não é um manual escrito num único livro. É uma tradição construída ao longo de séculos, formalizada em obras como o Hagakure, ditado por Yamamoto Tsunetomo no início do século XVIII. O Bushido envolve virtudes como retidão, coragem, benevolência, respeito, honestidade, honra, lealdade e autocontrole. O que isso tem a ver com o seu dinheiro? Tudo. Porque o dinheiro sozinho não constrói homem nenhum. Você pode ganhar muito e continuar pequeno. Você pode acumular fortuna e continuar miserável por dentro. Você pode ter patrimônio e não ter caráter. E quando isso acontece, o dinheiro vai embora. Sempre vai. Porque dinheiro sem código é como espada sem punho. Fere quem segura. O Bushido te ensina que a riqueza verdadeira começa pela construção do homem, pela palavra cumprida, pela dívida paga, pela disciplina mantida quando ninguém está olhando, pelo não dito a coisas erradas, mesmo quando o sim seria mais lucrativo, pelo respeito aos compromissos consigo mesmo antes dos compromissos com os outros. O homem com Bushido moderno é o que paga as contas em dia mesmo apertado, é o que cumpre a palavra mesmo quando ninguém cobraria, é o que estuda mesmo sem garantia de retorno imediato, é o que constrói patrimônio em silêncio, mesmo enquanto o mundo grita por consumo. É o que diz não ao impulso, sim ao princípio. Robert Greene, em Maestria, mostra que os grandes mestres de qualquer área compartilham uma característica em comum. Eles construíram, antes de tudo, um código interno. Um conjunto de regras invioláveis que não depende de motivação, de humor, de circunstância. Esse código é o que permite que continuem agindo com excelência, mesmo quando ninguém está vendo. Reprogramação número 10. Construa o homem antes de construir o patrimônio. O dinheiro é resultado, o caráter é causa. Inverte essa ordem e você perde tudo. Respeita essa ordem e você se torna inevitável. O que isso exige de você? Você acabou de ouvir 10 conceitos forjados ao longo de séculos por uma das culturas mais disciplinadas que o mundo já viu. Kaizen, Shoshin, Motainai, Hara Hachibu, Ikigai, Mushin,
Fudoshin, Gaman, Wabi-Sabi e Bushido. Cada um deles é um machado contra uma corrente que te prende. Kaizen contra a procrastinação. Shoshin contra a arrogância. Motainai contra o desperdício. Hara Hachibu contra o excesso. Ikigai contra o vazio. Mushin contra a distração. Fudoshin contra a fragilidade. Gaman contra a fuga. Wabi-Sabi contra a perfeição doentia. Bushido contra a mediocridade do caráter. Mas saber não basta. Saber é a parte fácil. A parte difícil é aplicar. É escolher um hoje e começar a praticar. Não os 10. Talvez seja o Kaizen. Você começa a guardar R$10 por dia sem falhar, sem grandeza, sem espetáculo, por 30 dias. Só isso. Talvez seja o Motainai. Você passa uma semana sem comprar absolutamente nada que não seja essencial e observa o que isso revela sobre você. Talvez seja o Mushin. Você desinstala 2 redes sociais por 30 dias e reaprende o que é viver sem o ruído constante. Talvez seja o Bushido. Você escreve um código pessoal, 5 regras, 5 linhas, e se compromete a cumprir mesmo quando ninguém estiver olhando. Não importa qual você escolhe, importa que você escolhe um e começa. Porque a reprogramação não acontece na cabeça de quem escuta vídeos, acontece nas mãos de quem age. Saber é fácil, aplicar é raro, e é por isso que poucos conseguem. Eu não sou comandado pelos meus impulsos, eu sou comandado pelos meus compromissos. Eu não corro atrás da pressa. Sou ancorado pela paciência dos antigos. Eu não preciso provar nada para ninguém. Eu só preciso construir, em silêncio, dia após dia, com o código do guerreiro escrito na minha conduta. Obrigado por ter caminhado até aqui.